nos dois planos de vida que aqui estamos, os ausentes também, aqueles nossos irmãos que estão lá fora, os nossos irmãos que estão nos hospitais espirituais, nos educandários espirituais, que não puderam chegar aqui hoje, mas que estão conectados com a gente. Sejam todos bem-vindos. Esse tema de hoje, eu vou até deixar a leitura do Evangelho separado, porque ele é um tema que traz muitas reflexões. Se nós formos pegar a palavra órfãos, o dicionário lá no Aurélio, dicionário da minha época, da época da maioria das pessoas aqui, hoje em dia os menores não conhecem muito o dicionário, né? Mas lá no Aurélio, ele está relacionada à ausência física dos pais. Então, ele vai estar trazendo sobre a afetividade. Mas, e também o lado biológico. Mas, na parte do espiritismo, da doutrina espírita, nós temos algumas visões, inclusive visões atuais, que a gente pode começar a questionar, começar a refletir. Obrigada. Capítulo 18, item 13. Essa lição, ela está no capítulo 18, se eu não me engano, o item 13. Deixa eu pegar aqui certinho. Eu não estou achando ele aqui não, mas não tem problema não. Eu trouxe alguns textos que vão dar suporte para a gente, tá? Nesse momento. O Kardec, ele faz algumas perguntas e ele traz esse item de orfandade através da visão dos espíritos benfeitores, do espírito amigo. E aí ele está relacionando principalmente a questão das crianças, mas existem outras questões também. Aí Emmanuel, lá no livro que chama Família, ele fala assim: ante a orfandade, cultivarás a semente nobre que te supre o pão. Protegerás a árvore respeitável, que te assegura a bênção do reconforto, e plantarás na infância o porvir que te espera. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece que não tem nada fora do lugar. A orfandade, seja ela por prova ou seja ela por expiação, está tudo ocorrendo conforme a lei de Deus. E é um momento ímpar na vida de todos nós, enquanto encarnados e até desencarnados também, adotarmos alguém. E para entrar nessa parte de adoção, a gente precisa estabelecer o conceito de família. Tem a família biológica, que é essa família consanguínea que nós conhecemos, mas existem também a família que vem através da afetividade. Quantos são os filhos, os primos que a gente elege de coração? Quantos são os tios? Tem gente que elege até pai de coração, mãe de coração, não é verdade? Então, a orfandade, ela acaba sendo um momento ímpar para todos nós praticarmos o quê? A caridade. Mas não é aquela caridade de obrigação, é aquela caridade de coração. Porque a gente aprende que primeiro a gente tem a obrigação, mas depois a gente vai fazendo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto esmero, que acaba deixando de ser obrigação e passa a ser de fato a caridade. Então, quantos são, por exemplo, os avós que adotam os netinhos como filhos? Hoje em dia isso é tão comum. Antigamente tinham os padrinhos, hoje ainda tem. Na época, até pouco tempo atrás, na Igreja Católica, eles falam bastante nos cursos de batismo que é necessário ter os padrinhos, porque na ausência dos pais, quem são os responsáveis espiritualmente por aquelas crianças
são os padrinhos. E isso não é uma forma de vínculo afetivo? Não nos permite gostar de alguém, criarmos vínculos? Tem gente que às vezes a gente nunca viu na vida, mas você chega assim, você olha para aquela pessoa, já bate, né? O povo fala assim, o santo bateu, já encontra aquela afinidade. Temos irmãos que nós também não nos afinizamos, mas eles também entram na nossa família. Como assim, Ieda? Nós entramos na família pela afetividade positiva e pela afetividade negativa. Vou dar um exemplo. Eu custei a concordar com isso, gente. Fui atrás da literatura para poder realmente falar, mas será que isso que eu perguntei é de verdade? Porque veio numa sessão mediúnica. E aí estava escrito que nós nos ligamos também afetivamente, ainda que não positivamente, por o nosso irmão, que às vezes está lá, às vezes a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa me feriu tanto, e eu não consigo conter aquele sentimento e acabo me afinizando com aquele irmãozinho, que nós estamos ligados mentalmente. Isso permite com que eu mande energias negativas para ele, que eu também receba energias negativas dele. Nós acabamos estabelecendo um vínculo afetivo, ainda que não seja tão positivo. E existem duas maneiras da gente fazer essa quebra. Uma maneira super difícil é através da indiferença. E essa maneira, o nosso irmão que psicografou, ele falou que é uma maneira tão difícil que ela demora milênios. Mas existe uma maneira mais fácil, mas que é um pouco mais, às vezes, dolorosa no início, que é através do amor. Através da prece, através da oração, principalmente através do perdão. Mas o perdão conosco primeiro e depois com o nosso irmão. E se a gente se liga tão fortemente desta maneira, imagina como não serão os laços vindos através do amor. Esses laços são muito, mas muito mais fortes do que aquele lado não tão bacana, né? Não tão positivo. E aí Emmanuel continua assim, recolhe sim a criança que chora a ausência do braço paterno ou que se lastima ante a falta do regaço materno, que a morte suprimiu. Hoje, a maioria das religiões, elas comungam que existe uma vida além da vida. Dentro da doutrina, o que difere o espiritismo, nós acreditamos o quê? Na reencarnação. Nós temos a bênção da reencarnação. Então, às vezes, aquela criança, aquele jovem ou até aquele idoso, porque nós podemos sim adotar um idoso. Ele já nos foi um ente muito querido. Se a gente não tivesse o véu do esquecimento, se a gente pudesse olhar lá atrás, certamente a gente veria que aquele irmãozinho foi um ente muito querido em um momento passado nosso. E aí, a possibilidade de fazer por obrigação seria maior. Mas Deus é tão bacana, esse véu do esquecimento ele é tão necessário que nos permite fazer a caridade e trazer para o nosso seio de amor esse irmão. E essas crianças que ficam órfãs em tenra idade, ou até mesmo ainda bebezinhos, eles necessitam desse carinho. Eles necessitam desse abraço, desse conforto. E nós podemos fazer. O amor, quando a gente compartilha, ele só vai aumentando. Ele não é igual ao dinheiro, que se você ficar dividindo, uma hora vai acabar, né? Não, o amor, quando a gente compartilha, quanto a gente mais doa, maior ele vai ficando. E a orfandade, seja por prova ou seja por expiação, e está dentro da lei do amor, dentro da lei divina, ela também tem um lado positivo. Nossa, Eda, mas tem um lado positivo? Tem. Vamos lembrar de Chico? Chico ficou órfão de mãe novinho. Já pensou se o Chico não tivesse ficado? Será que ele conseguiria desenvolver da mesma maneira? Também é uma possibilidade, é uma porta a mais para o trabalho. Muitos grandes missionários
de algum lado, de alguma arestazinha da vida deles, eles são órfãos. Seja no sentimento paterno, seja no sentimento conjugal. Vamos lembrar do Divaldo? Joana de Ângeles falou para ele, falou, não está previsto para você casar. Mas ele queria ter uma família. E fez com que ele adotasse muitas e muitas crianças. Fez com que ele construísse a mansão do caminho. Irmã Dulce, que abriu mão de uma vida conjugal, foi para uma vida missionária e trouxe para o seio materno que ela tinha. Ela deixou de ser mãe? Jamais, em momento algum. E ela pôde levar lá para a convivência dela. E tantos outros. Mas sobre a orfandade, quando a gente pensa um pouquinho mais na figura de Cristo, lá no último momento em que ele está sendo crucificado, Maria está lá sofrendo. Porque Maria ficaria órfã de filha. E olha de quem? E aí Jesus chama e fala assim, mulher, eis aí o teu mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E João fica muito mais próximo de Maria. Olha se isso não é um ato extremo de amor. É muito forte, é muito grande esse tipo de laço. E aí fala assim, a dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição, que clama no seio augusto da eterna bondade. Todos nós temos para onde voltar. Se a gente chegar em casa e quiser um pratinho quentinho de comida, todo mundo aqui é capaz de, pode não estar pronto, mas você tem o que fazer. Agora imagina para uma criança que não tem o pai, que não tem a mãe, que não tem ninguém que zele por ele. Para onde ele vai? É muito doloroso, mas não é só a criança. A gente fala da criança porque às vezes é uma figura que a gente se comove mais, que a gente consegue enxergar essa orfandade. Mas existem as outras pessoas, existem as pessoas mais velhas, existem os jovens. Quantos são os jovens que não são largados à própria sorte? E quando a gente olha a questão da adoção, principalmente no Brasil, existem leis que às vezes acabam dificultando o acesso. E aí os casais vão adotar, eles preferem um pequenininho, um bebê de preferência. As crianças mais velhas, elas vão ficando sempre para depois, e para depois, e para depois. Até que esse depois um dia faz com que eles completem seus 16, 18 anos e eles precisam sair dos abrigos. Porque tem abrigo que aceita até com 16 anos e tem abrigo que aceita esses jovens até os 18 anos. Mas deu 16, deu 18 anos, vão para onde? E aí esses jovens, eles apresentam uma carência muito grande, uma dependência emocional muito grande e acabam se apegando, às vezes, às figuras assim que a gente acha que no nosso julgar, no nosso ver, não seja tão interessante. Mas e nós? Fizemos o quê? O que nós vamos fazer? E aí fala assim, não abandones a orfandade moral, os corações pequeninos que o céu te confia, ao apoio e à vizinhança. Essa parte é uma parte que me chama muita atenção, principalmente enquanto profissional de educação. Quantos são as crianças que hoje são órfãs de pai e mãe, tendo os dois dentro de casa? Gente, se eu contar numa sala de aula, a sala que eu tenho menos aluno hoje eu tenho 46, tá? Pensa, e nessa sala, se eu contar, vamos colocar assim, uns 8, 9 adolescentes que têm acompanhamento, é muito. Quantas são as crianças e os jovens que são negligenciados com pai e mãe dentro de casa? Com uma família que teria que dar um suporte moral para essas crianças, para esses jovens, e eles se furtam a própria responsabilidade. Muitas vezes a criança está ali, ó, te pedindo atenção, mas você fala assim, não menino, vai sentar ali, você está ali mexendo no celular e está passando o dedo.
Tá passando o dedo. E aí fala assim, mas esse menino não aprende, esse menino não lê. Mas o pai e a mãe tá lá com o celular na mão. O pai e a mãe não pegam livro, o pai e a mãe não têm um momento de fazer uma refeição em família. Gente, a refeição em família, ela é um ato sublime. É um momento que você está ali. Por mais que às vezes as pessoas não conversem tanto à mesa, mas a presença física está ali. Em um momento, aquele jovem, aquela criança, eles vão lembrar, poxa, eu almoçava com meu pai, eu almoçava com minha mãe, eu almoçava com meu irmão. Ainda mais quando tem irmão, aí eles começam a implicar um com o outro, mas quando eles são adultos, até aquela implicância de criança trazem memórias positivas, trazem aquelas memórias afetivas bacanas. Mas eles não fazem uma refeição. Já acorda correndo, porque tem que ir para a escola. Quando não é para a escola, tem que levar o menino para natação, para capoeira, para karatê, para o balé, para o judô, para o teatro, para o inglês, para o francês e para o espanhol. O menino, hoje em dia, ele não tem tempo de sentir necessidade. Mas o pai fala assim, sabe o que é? Ieda, é porque eu estou dando para ele o que eu não tive. Será? Os bens materiais, nós estamos em um mundo material. É legal ter um conforto, você ter uma cama confortável, um sofá, assim, pra você sentar, chegou cansado do dia corrido de trabalho, toma um banho, senta no sofá ali e tudo mais. Mas aí senta no sofá, pega o celular, o menino tá lá, precisando de atenção. Quantos pais e quantas mães não conseguem ler a tarefa de casa da criatura, do filho? Gente, as crianças hoje em dia, elas não estão conseguindo ter habilidade suficiente para pegar no lápis daqueles que estão sob o seu lar, ele é seu. O exemplo moral, ele é seu. E nós estamos nos furtando disso. Aí chega lá na velhice, essa criança que foi negligenciada, esse jovem que foi negligenciado, a maioria das vezes faz o quê? Começa a negligenciar o cuidado com o pai, o cuidado com a mãe. E aí os pais começam a ficar órfãos dos próprios filhos. Quantos são os abrigos, gente, que estão cheios por conta disso? Tem um abrigo que recebeu uma idosa há um tempo atrás, e essa história eu vi acontecer de perto. A gente estava trabalhando um dia, e aí chegou esse filho com essa mãe. E a mãe, assim, dos mais deslocada, e falou, não, eu vim deixar ela aqui, porque vocês são um abrigo de idosa, eu vou deixar ela aqui, pronto, e deixou ela lá, na porta, e ó, foi embora. Não deixou documento, não deixou nada. Nós custamos a conseguir. E aí, passado muito tempo, a gente percebia que essa senhorinha, ela levantava, ela tomava café e ela arrumava a mala dela. Gente, foram 10 anos consecutivos. Todas as manhãs ela ia para a porta esperar o filho dela. Durante 10 anos, essa pessoa sequer apareceu. A assistente social procurou, o advogado procurou, o presidente do local procurou, muitas pessoas procuraram e nada. Aí um belo dia conseguimos contato. E aí esse filho falou assim que não poderia ficar com a mãe porque a mãe estava atrapalhando o casamento e tudo mais, porque a vida dele era muito corrida, não tinha tempo para ficar com ela, já que nós atendíamos os idosos, então lá era o lugar dela. E foi difícil conversar com essa vozinha. Essa vozinha a gente fala assim, é uma forma carinhosa, tá? E aí, gente, essa senhorinha ficou. Ela ficou desolada. E aí ela acabava adotando as criancinhas que iam lá nos finais de semana visitar o abrigo, porque era servido sopa, era servido lanche. E aí começou um projeto super bacana em que as idosas começaram a receber essas crianças uma vez por semana. Foi muito interessante, porque eles começaram a trocar amor, a trocar experiência. Aquelas crianças que tinham pai e mãe junto, que levavam para lá, mas que sentavam no colo da avó, que a avó brincava, que a avó olhava o dedinho, brincava daquelas brincadeiras bem antigas.
E eles levavam o frescor, as risadas gostosas. E aí essa mesma senhora, depois de um tempo, esse filho apareceu, porque com muito sacrifício o pessoal conseguiu fazer com que ela recebesse o benefício da aposentadoria e o benefício da pensão. E aí ela recebia uma senhora pensão, e esse filho, não sei como, ficou sabendo, ele foi lá, voltou para poder buscar a senhorinha. E aí foi quando o pessoal teve que intervir e não deixou essa senhorinha sair da forma com que ele queria. Falou, não, ela pode ir, mas dessa maneira não, ela vai ter que ir com uma certa assistência. Por fim, ela falou, não, aqui eu me encontrei, aqui eu tenho os meus filhos, hoje eu tenho mais filhos aqui. Olha que interessante, ela saiu do momento de sofrimento, ela conseguiu ressignificar isso daí e conseguiu oferecer amor. Aquelas crianças que precisavam também. E ela acabava contando as histórias, acabava dando conselhos. Essa orfandade moral, ela tem acontecido bastante. E quando às vezes a gente vê um idoso, alguma coisa assim, a gente também pode adotar um idoso. Ah, Eda, eu não tenho condição de levar para minha casa. Mas não precisa levar para sua casa, não. Visita um abrigo. Vai lá conversar. Nem precisa ser conversar. Vai lá dar um abraço e vai lá ouvir. Eu tenho certeza que você vai sair com muitos avós de coração, com muitas crianças. Porque às vezes a gente fica tão ansioso, né? Dá aquela angústia dentro da gente. Às vezes a gente está precisando servir. Servir o próximo. Mas a gente não precisa de muito, não. Se a gente tiver boa vontade, se a gente tiver 2 ouvidos, não precisa nem ser os 2, basta só um. Se você falar e estiver disposto a dar um abraço e um ouvido, gente, vai ser tão interessante que eu tenho certeza que a gente vai acabar adotando tantas pessoas que a nossa responsabilidade moral vai acabar até aumentando. E Emmanuel fica falando assim pra gente: não te julgues exonerado do dever de assistir a todos aqueles que, em plena aurora da vida humana, te defrontam a marcha. Quantas pessoas são que a gente encontra no meio do caminho, que estão precisando aprender o caminho? Quantas são? Quantas são as pessoas que às vezes estão precisando de uma palavra? Todo mundo. Em alguma hora, todo mundo. E porque nós, a maioria das vezes, nos furtamos a condição de oferecer essa palavra? Então a gente não pode se furtar, a gente tem que se entregar. A gente tem que se entregar e deixar conversar da melhor maneira, deixar fluir, ouvir. Hoje em dia tem o tal, fala assim, eu vejo os alunos falando, professora, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Eu vou te contar um negócio, professora, mas assim, não me julga. Ele já vem pedindo, fala assim, não me julga. Olha o quanto eles já entendem sobre o julgamento. Fica complicado, né? E quando a gente dá abertura para automaticamente o nosso campo energético, o nosso campo vibratório, ele vai mudando. E aí as outras pessoas vão se achegando. Elas vão conversando, vão tendo confiança. Então, para a gente seguir, a gente precisa fazer a primeira coisa, que é dar o primeiro passo. Não precisa de ser um passo longo, largo. Pode ser um pouquinho, mas que seja um pouquinho todos os dias. Se a gente parar e fizer uma boa ação todos os dias, ao longo de um ano, nós teremos 365 boas ações. E essas boas ações, elas vão ser nossas advogadas em qualquer lugar que nós possamos estar. Então, pensa se em um dia você consegue ajudar 2 pessoas, ouvir 2 pessoas, dar um abraço em 2 pessoas. Mas mais do que isso, quantas vezes a gente pode dar o exemplo, a gente pode ser o exemplo. O exemplo de moral, de conduta, de amor, de fraternidade. Ele continua assim: todos eles aguardam-te a palavra de instrução e carinho,
e a tua demonstração de solidariedade e amor. Nesse colégio que eu trabalho, eu falo que lá os meninos estão acostumados a apanhar, levar porrada. Literalmente. Levam porrada. Aí quando chega um professor que é educado, eles ficam assustados. Eles se armam até os dentes. E aí a gente percebe que até as crianças hoje em dia, elas estão começando a se acostumar a levar essas porradas. Mas, peraí, a gente não pode ser assim, não. Tratar com amor, com carinho, com respeito, deveria ser obrigação. Bater, colocar em situação vexatória. Gente, isso é um caminho muito complicado. Aí eu brinco, eu fico lembrando da minha avó. Eu tenho uma avó que ela criou 7 filhos sozinha. E meu pai conta que tinha um dia que ele apanhava, que ele não sabia o porquê que ele estava apanhando. Antigamente era assim. Mas hoje em dia, gente, se a gente bater num cachorro, num animal, se te pegarem, você vai preso que em flagrante. Dá ruim. Você bater numa mulher, não pode. Bater em idoso, piorou. A gente não pode agredir o outro. Bater em criança, quando isso vai ser educação? Isso não é. Bater no próximo não é educação. Tem hora que a gente, às vezes, precisa ser mais incisivo. Jesus, às vezes, nos momentos de corrigenda, nos momentos de instrução, ele era firme. Tem momentos que nós vamos precisar, sim, ser firmes. Mas isso não quer dizer que teremos que partir para a agressão. A gente pode ser firme, mas se você é firme, é porque existe um sentimento ali, um sentimento de amor. E foi assim que Cristo começou a nos ensinar. E Emmanuel continua: orientam-se por teus passos, guiam-se por teu verbo e atendem por teu chamado. Ou seja, esses pequenininhos, esses órfãos, eles começam a se orientar nos vendo, eles começam a serem guiados através de nós e eles começam a atender o quê? O nosso chamado. E ele continua assim: agora assimilam-te os gestos e ouvem-te as assertivas, e mais tarde reconduzir-te-ão a mensagem do exemplo às existências de que se rodeiam. O mundo de hoje é um retrato fiel dos homens de ontem, que nolo transmitiram com as qualidades e os defeitos de que se nutriam no campo das próprias almas. Então, daqui a uns tempos, o mundo vai ser como nós começamos a plantar. Se a gente começar a plantar a guerra, a discórdia, a agressão, isso é complicado. Mas no coração que nasce a guerra, que nasce a discórdia, ele também nasce a paz. Nasce a adoção por um sentimento positivo, pelo amor ao próximo, pela empatia com o outro. Quantas e quantas crianças não ficaram órfãs durante os combates que nós vemos mundiais? Quantas são que estão amedrontadas? São muitas. Ah, Eda, mas eles estão tão longe. Sim, mas nosso pensamento, ele vai ser uma centelha de luz lá no coraçãozinho dele, pode ter certeza, que se a gente conseguir parar e fazer uma prece de coração aberto, desejando com muito amor e tudo mais, eles vão receber. De alguma maneira, a espiritualidade vai conduzir essa vibração positiva para esse irmãozinho que está precisando. A terra de amanhã será inelutavelmente o reflexo de nós mesmos. Então, peraí, se amanhã vai ser o reflexo de nós, e hoje está sendo o reflexo de quem? De ontem. Esses dias eu vi uma publicação que fala assim que a geração de ferro está indo embora, está partindo. E a geração que está ficando?
Que geração é essa? É uma pergunta para a gente refletir, né? Não te comovas tão somente perante o sofrimento que sufoca milhares de pequeninos. Faze algo. Começa diante daqueles que o Senhor te localiza junto aos próprios sonhos, no instituto doméstico, para que as tuas esperanças no bem não se resumam à fantasia. Ou seja, ele fala para a gente, mais uma vez, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. A gente precisa começar a prestar atenção ali dentro de casa, no seio familiar. Porque às vezes nós estamos deixando órfãos aqueles que convivem conosco todos os dias. Recorda que os pequeninos da atualidade estão endereçados à posição de senhores do lar, que te acolherá no futuro, e neles não encontrarás a colheita do que houveres semeado, de vez que a lei é sempre a lei multiplicando os bens e os males da vida, conforme a plantação que fizermos, no descaso ou na vigilância, no trabalho ou na preguiça, nos princípios da sombra ou nas eminências da luz. Aquele irmão que a gente deixa de acolher, que a gente deixa passar, será que no momento ele não pode ser o nosso pai e a nossa mãe? Que nos vai deixar órfãos? Por isso que nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente na parte que fala que não deixar que a tua mão direita saiba o que faz a tua mão esquerda, e fala o dos órfãos, é justamente por isso. Porque existe a lei da reencarnação. Se a gente não acolhe hoje, amanhã poderemos ser nós os órfãos. E aí? Será que nós estamos preparados para sermos órfãos? O que vocês acham? Será que todos nós estamos? Difícil, né? Então eu trago essas reflexões. Eu gostaria que durante a semana, eu sei que é segunda-feira, a semana está começando agora, se a gente pudesse parar e prestar um pouco mais de atenção nas nossas atitudes. Quantos são aqueles irmãozinhos que nós deixamos na orfandade moral? O que nós podemos mudar em nós mesmos para poder melhorar um pouco esse coraçãozinho aflito de alguém? Vamos começar dentro de casa? E depois a gente tentar fazer uma boa ação todos os dias? Vamos começar a tentar fazer uma ação boa todos os dias com as pessoas que convivem conosco diariamente? Porque geralmente são as pessoas que a gente mais negligencia, mais dá umas patadas, né? Você acorda, a pessoa fala bom dia por quê? Já começa assim, não. Então vamos começar a refletir? Lembrando que todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus. E temos Maria como nossa mãe. Então, desamparados, nós jamais ficaremos. Mas a nossa fé, ela precisa ser maior do que o nosso medo. Porque o nosso medo, ele é o sentimento contrário da fé. Então, vamos ter fé. Lembra que Jesus disse que quando a gente tem a fé menor do que um grão de mostarda, a gente vai poder fazer milagres. Então, vamos começar a fazer uma autorreflexão e pensar o que nós podemos mudar e sermos melhores um pouquinho a cada dia e galgar um pouquinho mais o degrau da nossa evolução. Gente, obrigada, boa noite, fiquem com Deus.